Era uma manhã de sol escaldante no sertão da Bahia, quando seu Pendleton saiu para dar uma volta nas suas terras e se deparou com uma cena de partir o coração. Ali, debaixo de um pé de umbuzeiro, estava sentado um menino magrinho, todo esfarrapado, segurando um bebê que não parava de chorar. O danado estava ali há sabe Deus quanto tempo, com uma carinha de quem não comia direito há dias, mas segurando aquela criancinha com todo o cuidado do mundo. Seu Pendleton, que era conhecido por todo canto como um cabra meio carrancudo, mas de coração mole, parou a caminhonete velha e desceu. O calor estava de rachar, mas o menino nem se mexia da sombra daquela árvore. Quando chegou mais perto, viu que os olhinhos do garoto estavam vermelhos de tanto chorar, e o bebê estava com a roupinha toda suja de terra. "Ê, meu filho, que história é essa aqui?" perguntou o fazendeiro, tirando o chapéu velho da cabeça e se agachando na frente dos dois. O menino levantou os olhos, e seu Pendleton viu ali uma mistura de desespero e determinação que mexeu com ele. O garoto não devia ter mais que 12 anos, mas carregava aquele bebê como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Seu moço", disse o menino com a voz fraca, "meu nome é Jimmy, e esse aqui é meu irmãozinho pequeno. Os pais da gente, eles se perderam numa tempestade terrível que passou aqui semana passada. Desde então, tô cuidando dele sozinho." Seu Pendleton sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquela tempestade. Tinha sido uma das piores que já tinha visto na região. Várias famílias tinham perdido tudo e muita gente tinha sumido mesmo. "E vocês estão aqui há quantos dias?" perguntou, vendo que o bebê não devia ter mais que uns 8 meses. "Uns 5 dias, seu moço. A gente estava numa casinha de taipa que desabou toda com a chuva. Consegui tirar ele de lá, mas não achei mais nossos pais em lugar nenhum." O menino Jimmy tinha 3 coisas que chamavam a atenção de qualquer um. Primeiro, uma determinação que impressionava. Mesmo passando o maior aperto, ele não largava a mão daquele bebê, nem que a vaca tusse. Segundo, era esperto que só vendo, sempre arranjando um jeito de conseguir as coisas mesmo sem ter nada. E terceiro, tinha um coração do tamanho do mundo, sempre pensando nos outros antes de pensar em si próprio. Mas por dentro, o menino vivia se remoendo. Ele achava que era culpa dele ter perdido os pais. Ficava se perguntando se tinha feito alguma coisa errada, se podia ter salvado eles de algum jeito. Essa culpa pesava tanto que às vezes ele nem dormia direito. Ficava acordado a noite toda olhando para o bebê e se perguntando se ia conseguir cuidar dele direito. Seu Pendleton não pensou 2 vezes. "Vamos, meninos. Vocês vão comigo para casa. Minha mulher, Dona Polly, vai cuidar de vocês direitinho." Jimmy hesitou um pouco. "Eu não quero dar trabalho não, seu moço. A gente consegue se virar." "Consegue nada, rapaz. Vocês estão precisando de comida, banho e um lugar seguro para dormir. Não vou deixar vocês aqui no meio do nada, não." O fazendeiro ajudou os dois a subir na caminhonete. Durante o caminho, Jimmy contou mais da história. Os pais eram pessoas simples, trabalhavam numa fazendinha pequena do outro lado da serra. Quando a tempestade chegou, a casa onde eles moravam desabou, e no meio da confusão, Jimmy só conseguiu pegar o irmãozinho e correr. Procurou os pais por 2 dias inteiros, mas não achou nem sinal. Quando chegaram na fazenda de seu Pendleton, Dona Polly estava no quintal, estendendo roupa. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, meio durona por fora, mas que tinha o coração bom. Quando viu aquelas 2 crianças descendo da caminhonete toda suja e machucada, correu para perto. "Meu Deus do céu, Pendleton! De onde apareceram esses meninos? Achei eles perdidos nas terras, Polly. Estão precisando de ajuda." Dona Polly olhou para os 2 e não precisou de mais explicação. "Nancy!" gritou, chamando a cozinheira. "Esquenta uma sopa bem forte e prepara um banho quente para esses meninos." Nancy era uma mulher negra de uns 40 anos, gordinha, que trabalhava na fazenda há mais de 15 anos.
Era dessas pessoas que todo mundo gosta na hora, sempre rindo, sempre querendo ajudar. Quando viu Jimmy e o bebê, logo se derreteu toda. Ai, minha Nossa Senhora! Que criançada linda! Vem cá, meu filho, que a tia Nancy vai cuidar de vocês. Naquela primeira semana na fazenda, Jimmy não saía do pé do bebê nem por um minuto. Dormia no mesmo quarto que ele, dava comida na boca, trocava fralda, cantava uma cantiguinha que a mãe ensinou para fazer ele parar de chorar. Todo mundo da fazenda ficou impressionado com o jeito carinhoso que o menino cuidava do irmãozinho. Os vaqueiros da fazenda, seu João, seu Zé e seu Manuel, logo se afeiçoaram aos dois. Jimmy ficava fascinado vendo eles lidarem com o gado e sempre perguntava tudo: como era para montar a cavalo, como tirar leite da vaca, como saber quando uma bezerra estava doente. Esse menino é curioso que só, dizia seu João rindo. Pergunta mais que papagaio, mas tinha uma coisa estranha que todo mundo reparou. O bebê, que Jimmy dizia chamar Timmy, só parava de chorar quando estava perto de música. Nancy descobriu isso por acaso, quando estava cantarolando uma cantiga antiga enquanto cozinhava. O bebezinho não só parou de chorar, como começou a sorrir e bater palminha. "Olha só isso", disse Nancy para Dona Polly. "Parece que esse menino tem jeito para música." As semanas foram passando e Jimmy foi se adaptando à vida na fazenda. De manhã cedo, ele levantava e ia ajudar a tirar leite. Depois do almoço, ficava brincando com Timmy no quintal, sempre de olho para não deixar ele se machucar. À noite, depois do jantar, ficava escutando as histórias que os vaqueiros contavam na varanda. Seu Pendleton ficava impressionado com a responsabilidade do garoto. "Nunca vi uma criança tão dedicada", comentava com Dona Polly. "Esse menino tem um coração de ouro." Dona Polly, que no começo tinha ficado meio ressabiada com a chegada dos dois, ela e o marido nunca tinham conseguido ter filhos e ela tinha meio que se acostumado com a vida só deles dois, aos poucos foi se apegando. Principalmente quando viu como Jimmy era educado e respeitoso, sempre perguntando se podia fazer as coisas, sempre agradecendo. Foi num final de tarde, quando Jimmy estava dando papinha pro time no quintal, que apareceu a primeira visita estranha. Uma mulher elegante, toda bem vestida, chegou numa caminhonete cara, nova em folha. Desceu e veio caminhando em direção à casa, com uma pasta na mão e um jeito muito sério. "Boa tarde", disse ela para Dona Polly, que tinha saído para ver quem era. "Meu nome é doutora Harrington. Sou assistente social do estado. Vim aqui por causa de 2 crianças que me disseram que vocês estão cuidando." Jimmy, que estava ali pertinho, sentiu o coração disparar. Abraçou o time com força e ficou parado, prestando atenção na conversa. "Pois é", respondeu Dona Polly, meio ressabiada. "Encontramos eles perdidos depois da tempestade. Estão aqui há quase 2 meses." "Entendo. Bem, vim informar que preciso levar as crianças para o orfanato da capital. É o procedimento legal nesses casos." Jimmy se levantou de repente, ainda segurando o time. "Não, senhora, eu cuido do meu irmão direitinho. A gente não quer ir para orfanato, não." A mulher olhou para o menino com aquela cara de quem não está nem aí. "Criança, você não tem condições de cuidar de um bebê. Vocês precisam de assistência adequada." "Mas aqui eles estão sendo bem cuidados", interferiu Dona Polly. "A gente gosta deles. Eles fazem parte da família." "Senhora, eu entendo, mas vocês não são parentes das crianças. Não tem guarda legal, não tem documentos. A lei é clara nesse caso." Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha de toda essa história. A mulher, que tinha chegado toda certinha e falando de lei, de repente mudou completamente o jeito de falar quando seu Pendleton chegou perto. "Que fazenda bonita vocês têm aqui", disse ela, de repente toda simpática. "Quantas cabeças de gado vocês criam? A propriedade é toda legalizada, né? Tem as escrituras certinhas." Seu Pendleton franziu a testa. "Que pergunta estranha para uma assistente social fazer. Por que a senhora quer saber dessas coisas?"
Perguntou ele desconfiado. Ah, é só curiosidade profissional mesmo. Às vezes a gente precisa avaliar as condições da família que está cuidando das crianças. Mas Jimmy reparou numa coisa. A mulher tinha olhado para a fazenda inteirinha quando chegou, como se tivesse medindo tudo com os olhos. E na pasta que ela carregava, ele conseguiu ver umas folhas que pareciam plantas de terreno. Olha, doutora, disse seu Pendleton. A gente pode conversar sobre isso numa boa, mas as crianças vão ficar aqui hoje. Elas já passaram sufoco demais. A mulher fez uma cara feia, mas acabou concordando. Está bem, mas amanhã eu volto com os documentos certinhos e levo as duas crianças. Depois que ela foi embora, Jimmy não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou segurando o time e pensando no que ia acontecer. Será que iam mesmo ter que ir para o orfanato? Será que nunca mais ia ver seu Pendleton, Dona Polly e Nancy, que tinham sido tão bons com eles? Mas tinha uma coisa que ele não sabia. Seu João, o vaqueiro mais velho da fazenda, tinha reconhecido aquela mulher. Na manhã seguinte, chegou perto de seu Pendleton com uma cara preocupada. Patrão, preciso falar com o senhor. Aquela mulher ontem, eu já vi ela antes. Onde, João? Lá na fazenda do compadre Severino, uns 3 meses atrás. Ela apareceu lá com a mesma história, dizendo que era assistente social. No final, descobriram que ela era uma golpista que estava enganando o fazendeiro do interior inteiro. Seu Pendleton sentiu o sangue gelar. Golpista como? Ela inventava história de criança abandonada. Dizia que ia cuidar da papelada e no final acabava ficando com parte da propriedade das pessoas. Compadre Severino quase perdeu a fazenda por causa dela. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. As perguntas estranhas sobre a propriedade, o jeito que ela olhou para a fazenda, aqueles papéis na pasta. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Naquele momento, Jimmy apareceu no quintal brincando com Timmy, sem imaginar o perigo que estava correndo. O bebê estava sorrindo e tentando engatinhar atrás de uma galinha, enquanto Jimmy cantava baixinho uma música que Nancy tinha ensinado. Mas lá no fundo da estrada, a caminhonete da falsa assistente social já estava voltando. E dessa vez, ela não vinha sozinha. A caminhonete da falsa doutora Harrington parou na frente da casa levantando uma nuvem de poeira. Dessa vez, ela não estava sozinha. Trouxe 2 homens de terno que pareciam meio suspeitos e um que se apresentou como oficial de justiça. Jimmy, que estava brincando com Timmy no quintal, sentiu o coração disparar quando viu aquela gente toda chegando. Seu Pendleton saiu para receber a visita com cara fechada. Dona Polly ficou na varanda segurando um pano de prato nervosa. Nancy apareceu na porta da cozinha e os vaqueiros pararam o que estavam fazendo para prestar atenção no que ia acontecer. Bom dia novamente, disse a mulher com um sorriso falso. Trouxe toda a documentação necessária para levar as crianças. Este aqui é o oficial de justiça que vai acompanhar o procedimento. Jimmy se levantou devagar, pegou Timmy no colo e chegou mais perto dos adultos. O bebê, como se sentisse a tensão no ar, começou a fazer biquinho para chorar. Escuta aqui, moça, disse seu Pendleton com a voz firme. Antes de qualquer coisa, quero ver direito essa documentação. E quero saber por que uma assistente social está interessada em saber sobre a escritura da minha propriedade. A mulher deu uma risadinha nervosa. Eu não sei do que o senhor está falando. Foi quando seu João se aproximou devagar, tirou o chapéu da cabeça e falou alto para todo mundo ouvir. Eu sei do que ele está falando, sim, senhora. A senhora é Carmen Silva, conhecida como Carmen da Capital. Andou enganando fazendeiro em 3 municípios vizinhos, inventando essa mesma história de criança abandonada. A cara da mulher mudou completamente. O sorriso falso sumiu e ela ficou branca como papel. Isso é uma acusação muito grave, gaguejou ela. Vocês não têm prova nenhuma. Prova?
Seu João puxou o celular velho do bolso. Tenho aqui a foto que meu compadre Severino mandou, avisando para todo mundo ficar esperto com a senhora. Quer ver? Os dois homens de terno que tinham vindo com ela começaram a ficar inquietos. O que se apresentou como oficial de justiça deu um passo para trás. Olha, dona Carmen, disse um dos homens, você não falou que ia ter esse tipo de problema. Eu vou embora daqui. Eu também, disse o outro. Não quero me meter em confusão. A falsa assistente social viu que estava perdida. Tentou correr para a caminhonete, mas seu Pendleton e os vaqueiros bloquearam o caminho. Ninguém sai daqui até a polícia chegar, disse o fazendeiro. Nancy liga para o delegado Chilton na cidade. Enquanto esperavam a polícia, a verdadeira história veio à tona. Carmen Silva realmente era uma golpista especializada em enganar famílias do interior. Ela descobria casos de crianças abandonadas ou perdidas, se apresentava como assistente social e, depois de ganhar a confiança das famílias, conseguia acesso aos documentos da propriedade. No final, sempre dava um jeito de ficar com parte das terras. Mas por que vocês acreditavam nela? Perguntou Dona Polly. Porque ela aproveitava a boa-fé das pessoas, explicou o verdadeiro oficial de justiça que chegou com a polícia. Ela sabia que ninguém ia negar ajuda para uma criança necessitada. Jimmy ouviu tudo aquilo sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio porque não ia ser separado de Timmy nem levado para orfanato. Medo porque agora todo mundo ia saber que eles realmente eram órfãos, sem família, sem lugar para ir. Mas a primeira reviravolta de verdade estava só começando. Quando a polícia estava levando Carmen Silva embora, ela gritou uma coisa que gelou o sangue de todo mundo. Vocês acham que salvaram essas crianças? Pois fiquem sabendo que elas nem são irmãos de verdade. O menino grande mentiu para vocês. Jimmy sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Timmy começou a chorar no colo dele, e todos os adultos se viraram para olhar para os dois. É mentira! Gritou Jimmy com lágrimas nos olhos. Timmy é meu irmão, sim, mas seu Pendleton viu no olhar do menino que tinha alguma coisa ali. Se aproximou devagar e se agachou na frente dele. Jimmy, filho, conta pra gente a verdade. Ninguém vai ficar bravo com você. O menino segurou Timmy mais forte e começou a chorar. Por alguns minutos, só se ouvia o choro dele e do bebê. Finalmente, com a voz entrecortada, ele contou a verdade. É verdade que a gente não é irmão de sangue, mas eu não menti de maldade, não. Quando a tempestade chegou, nossa casa desabou mesmo. Meus pais, eles se foram mesmo, mas quando eu estava procurando eles no meio da chuva, encontrei Timmy abandonado numa casinha que também tinha caído. Ele estava sozinho, chorando, todo molhado. Não tinha mais ninguém por perto. Todo mundo ficou em silêncio ouvindo a história. Eu não podia deixar ele lá sozinho. Era só um bebezinho, não tinha nem 6 meses. Então peguei ele no colo e decidi cuidar dele como se fosse meu irmão de verdade. Porque no meu coração ele é sim. Dona Polly sentiu os olhos enchendo d'água. Nancy pôs a mão no coração. Os vaqueiros ficaram mexidos com aquela história. Por que você não contou isso antes, meu filho? Perguntou seu Pendleton. Porque eu tinha medo que vocês não quisessem ficar com a gente se soubessem que não éramos irmãos de verdade. E eu não podia deixar ninguém separar a gente. Timmy precisa de mim. Foi Dona Polly quem quebrou o silêncio. Se aproximou do menino e do bebê e falou com a voz emocionada. Jimmy, meu filho, o que você fez foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Você salvou esse bebê. Você é mais irmão dele do que muita gente que tem o mesmo sangue. Mas a segunda reviravolta veio logo em seguida. O delegado Chilton, que tinha ficado para resolver a papelada da prisão da golpista, de repente parou de escrever e olhou fixo para o bebê que estava no colo de Jimmy. Esperem um pouco, disse ele. Esse bebê... Vocês disseram que encontraram ele depois da tempestade há 2 meses? Isso mesmo, respondeu Jimmy. E ele estava numa casinha que desabou? Tava sim, senhor. O delegado pegou o rádio e falou com alguém da delegacia.
Depois de uns minutos, desligou e se virou para os outros com uma cara estranha. Pessoal, eu acho que vocês precisam saber de uma coisa. Há 3 meses, um casal de músicos desapareceu durante uma tempestade na região. Eles viajavam com um bebê de poucos meses. Os corpos dos pais foram encontrados, mas o bebê nunca apareceu. Jimmy sentiu o mundo girar. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que talvez esse bebê seja Timothy Wharton, filho dos músicos desaparecidos. A família toda estava procurando por ele. Nancy, que estava ouvindo tudo, de repente deu um grito. Ai, meu Deus! Por isso que ele gosta tanto de música. Lembram como ele fica calminho quando a gente canta? Todo mundo olhou para o bebê, que naquele momento estava brincando com os botões da camisa de Jimmy, sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Mas e agora? Perguntou Jimmy com a voz trêmula. Se ele tem família de verdade, vocês vão tirar ele de mim? O delegado coçou a cabeça. Olha, menino, a situação é complicada. Se for mesmo o Timothy Wharton, ele tem uma avó que está procurando por ele há meses. A senhora registrou o desaparecimento, ofereceu recompensa, fez de tudo para encontrar o netinho. Jimmy abraçou Timmy com tanta força que o bebê começou a reclamar. 2 meses cuidando daquele menino, 2 meses sendo mais que irmão, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, e agora podia perder ele para sempre. Por favor, implorou Jimmy, deixa eu ficar com ele só mais um pouquinho, até ter certeza se é mesmo ele. Seu Pendleton pôs a mão no ombro do menino. Calma, filho. Vamos resolver isso direito. Se for mesmo o netinho da senhora, a gente vai conversar com ela. Vai explicar como vocês se encontraram, como você cuidou dele todo esse tempo. E se ela quiser levar ele embora, aí a gente vai ver. Mas uma coisa eu te garanto. Não vou deixar ninguém separar vocês de uma hora para outra. Você salvou a vida desse bebê, Jimmy. Isso conta alguma coisa, mas a pior parte ainda estava para vir. O delegado ligou para a capital e confirmou a identidade do bebê através de uma marca de nascença que tinha na costinha. Era mesmo Timothy Wharton, neto da senhora Ruth Wharton, dona de uma escola de música famosa na capital. Ela vem aqui amanhã, informou o delegado. Tá desesperada para ver o netinho. Aquela noite Jimmy não pregou o olho. Ficou o tempo todo olhando Timmy dormir, segurando a mãozinha pequenina dele, cantando baixinho as cantigas que Nancy tinha ensinado. Será que ia ser a última noite deles juntos? De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, ele acordou com Timmy chorando. Quando foi ver o que era, descobriu que o bebê estava com febre. Nancy veio correndo quando ouviu o choro. Ai, meu Deus, esse menino tá quente, disse ela pondo a mão na testinha dele. Jimmy, vai chamar Dona Polly depressa. Foi correria na casa inteira. Dona Polly preparou um banho morninho para baixar a febre, seu Pendleton foi buscar remédio na cidade e Jimmy não saiu do pé do bebê nem por um segundo. Ele nunca ficou doente antes, dizia Jimmy preocupado. Será que foi alguma coisa que eu fiz de errado? Não foi nada que você fez, meu filho, consolou Nancy. Criança pequena fica doente às vezes. É normal. Mas Jimmy não se conformava. Justo no dia que a avó de verdade ia chegar, Timmy estava doente. Será que ela ia pensar que ele não sabia cuidar do bebê direito? Foi quando chegou a caminhonete na porteira da fazenda. Uma senhora elegante, de uns 60 anos, desceu devagar. Estava vestida de preto e tinha no rosto uma mistura de esperança e sofrimento que partia o coração. Jimmy viu ela chegando pela janela e sentiu as pernas tremendo. Segurou Timmy, que ainda estava febril, e suspirou fundo. Chegou a hora, murmurou para si mesmo. Chegou a hora de descobrir se vou perder meu irmãozinho para sempre. A senhora Ruth Wharton parou na frente da casa e respirou fundo antes de bater na porta. Jimmy estava na janela segurando Timmy, que ainda estava com febre, e viu quando ela tirou um lenço da bolsa para enxugar os olhos. Ela estava tremendo da cabeça aos pés. Dona Polly foi receber a visita e logo chamou todo mundo para a sala. Jimmy desceu as escadas devagar, com Timmy no colo,
sentindo como se fosse caminhar para o próprio fim. O bebê estava molinho, com a cabecinha encostada no ombro dele, respirando meio ofegante por causa da febre. Meu Deus! Sussurrou Dona Ruth quando viu os dois. É ele! É meu netinho Timothy! Ela deu um passo na direção deles, mas parou quando viu a cara de desespero de Jimmy. O menino segurava o bebê como se alguém fosse arrancar ele dos braços dele à força. Você deve ser Jimmy, disse ela com a voz embargada. O menino que salvou meu neto. Jimmy só conseguiu balançar a cabeça. Tava com tanto medo que nem conseguia falar. Ele tá doentinho hoje, conseguiu murmurar. Acordou com febre de manhã, mas eu cuidei direitinho dele esse tempo todo, juro por Deus. Nunca deixei ele passar fome, nunca deixei ele chorar muito tempo. Eu sei, meu filho, disse Dona Ruth, se aproximando devagar. O delegado me contou tudo. Como você encontrou ele, como cuidou dele sozinho durante a tempestade, como trouxeram vocês para cá. Ela se sentou na poltrona e ficou olhando para os dois. Timmy abriu os olhinhos quando ouviu a voz dela, mas logo fechou de novo, cansado por causa da febre. Posso pegar ele um pouquinho? Pediu Dona Ruth. Jimmy hesitou. Aquele era o momento que ele mais tinha medo desde que soube quem era Timmy. E se depois que ela pegasse o bebê no colo, não devolvesse mais? Ele tá meio manhoso por causa da febre, disse Jimmy, relutante, e não conhece a senhora ainda. Eu entendo, filho. Só quero ver ele de pertinho. Com o coração apertado, Jimmy passou Timmy para os braços da avó. O bebê abriu os olhos de novo e ficou olhando para ela, curioso. Dona Ruth começou a chorar baixinho. Ele tem os olhinhos igualzinho aos do meu filho, disse ela. E o nariz da mãe dele. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Timmy, que estava quietinho no colo da avó, de repente começou a chorar. Não era chorinho de manhoso, era berreiro mesmo, desesperado. Dona Ruth tentou acalmar ele, balançando, fazendo carinho, mas nada adiantava. Ele não me conhece mesmo, disse ela, tentando devolver o bebê para Jimmy. Mas quando Timmy voltou para os braços de Jimmy, parou de chorar na hora. Se aconchegou no colo do menino e até deu uma risadinha fraquinha. Ele só fica calminho comigo e com o pessoal daqui da fazenda, explicou Jimmy. A gente convive junto todo dia há 2 meses. Dona Ruth ficou olhando aquela cena e o coração dela partiu em 1000 pedaços. Ela queria muito levar o netinho para casa, mas viu que o menino não ia se adaptar fácil longe de Jimmy. Conta para mim como foi que vocês se encontraram, pediu ela. Jimmy contou toda a história de novo. Como estava procurando os pais depois da tempestade, como encontrou Timmy chorando sozinho na casinha destruída, como decidiu cuidar dele mesmo sendo só uma criança. Falou de como aprendeu a trocar fralda, a fazer mamadeira, a cantar para ele parar de chorar. E ele gosta muito de música, falou Jimmy. Quando a gente canta, ele fica todo alegre, bate palminha. A Nancy diz que ele tem jeito para coisa. Claro que tem, sorriu Dona Ruth através das lágrimas. O pai dele era músico, a mãe também. Música tá no sangue dele. Foi aí que ela contou a história da família. Seu filho Timothy Wharton, pai do bebê, era um músico talentoso que viajava pelo interior, tocando em festas e forrós. A esposa, Maria Clara, cantava e tocava violão. Eles estavam voltando de uma apresentação quando pegaram a tempestade. Acharam os corpos dos dois numa baixada depois que as águas baixaram, contou Dona Ruth. Mas, do Timothy pequeno, nunca acharam nem sinal. Procurei ele por todo canto. Ofereci recompensa, coloquei anúncio em jornal, fiz de tudo. E agora? Perguntou Jimmy com a voz trêmula. A senhora vai levar ele embora? Dona Ruth ficou em silêncio por um tempão. Olhou para o netinho dormindo no colo de Jimmy, viu como o menino cuidava dele com carinho, como Timmy estava saudável e bem cuidado. Jimmy, disse ela finalmente, eu preciso ser honesta com você. Eu tenho direito legal de levar Timothy comigo. Sou a avó dele, única parente viva. Jimmy sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Mas, continuou Dona Ruth, eu também sei que você salvou a vida dele. Se não fosse por você, meu netinho teria morrido naquela tempestade. Então a senhora não vai levar ele? Não é tão simples assim, meu filho. Eu moro na capital, tenho uma escola de música, posso dar educação boa para ele, ensinar ele a tocar piano, violão, todos os instrumentos que o pai dele sabia. Jimmy começou a chorar. Mas ele não conhece a senhora. E se ele não se acostumar? E se ele ficar triste longe de mim? Dona Ruth viu o desespero do menino e sentiu o coração apertar ainda mais. Ela sabia que Jimmy estava certo. Jimmy só conhecia ele como família. Separar os dois de uma hora para outra ia ser cruel com os dois. Escuta, Jimmy, disse ela, que tal se a gente fizesse um acordo? Você toparia vir para a capital comigo, pelo menos por um tempo? Assim, Timothy se acostumava devagar comigo, mas continuava tendo você por perto. Jimmy levantou a cabeça surpreso. A senhora deixaria eu ficar perto dele? Deixaria, sim. Você é mais que irmão para ele. Você é o pai que ele conhece. Não posso tirar isso de vocês dois. Mas seu Pendleton, que estava ouvindo tudo calado, se intrometeu na conversa. E nós aqui? Jimmy virou parte da nossa família também. A gente ia sentir falta dele. Eu entendo, seu Pendleton. Mas pensa no futuro do menino. Na capital ele pode estudar, aprender uma profissão, ter oportunidades que aqui no interior não tem. Foi quando Timmy, que estava dormindo, acordou e começou a chorar de novo. Jimmy logo pegou ele no colo e começou a cantar baixinho uma cantiga que Nancy tinha ensinado. O bebê parou de chorar na hora e ficou olhando para o Jimmy com um sorrisinho. Olha só isso, disse Dona Ruth, impressionada. Ele realmente só fica calminho com você. Nancy, que estava na cozinha, veio ver o que estava acontecendo. Quando viu que Timmy tinha acordado, foi buscar a mamadeira. A febre já está baixando, disse ela, pondo a mão na testinha do bebê. Deve ter sido só um resfriado mesmo. Timmy tomou a mamadeira toda, brincou um pouquinho com Jimmy e logo dormiu de novo. Dona Ruth ficou observando tudo, vendo como o menino cuidava do bebê com amor e dedicação. Jimmy, disse ela, preciso te fazer uma proposta melhor. Que tal se, em vez de vocês irem para a capital, eu viesse passar uns tempos aqui na fazenda? Assim eu conheço melhor meu netinho, e vocês não precisam sair do lugar onde são felizes. Os olhos de Jimmy se encheram de lágrimas de alívio. A senhora faria isso? Faria sim. Posso alugar uma casinha aqui perto, ou até mesmo ficar aqui na fazenda mesmo, se seus Pendleton deixassem. O importante é que Timothy se acostume comigo devagar, sem traumas. Seu Pendleton e Dona Polly se entreolharam. Era uma proposta boa, mas iam ter que pensar bem. A senhora pode ficar aqui o tempo que quiser, disse Dona Polly. Temos um quartinho de hóspedes que não usamos. Então tá decidido, sorriu Dona Ruth. Vou ficar aqui uns meses, conhecer melhor meu netinho e ver como as coisas se desenvolvem. Jimmy suspirou aliviado, mas no fundo sabia que a situação ainda estava longe de ser resolvida. Dona Ruth era boa pessoa, mas um dia ela ia querer levar Timmy embora. E aí, o que ia acontecer com ele? Naquela noite, quando estava deitando Timmy no bercinho que seu Pendleton tinha feito, Jimmy ouviu uma conversa na sala que gelou seu sangue. Dona Ruth estava conversando com os donos da fazenda e ele conseguiu escutar alguns pedaços. Não posso deixar ele crescer sem educação adequada. Escola de música na capital é uma oportunidade única. Jimmy é um menino bom, mas não tem condições de dar o futuro que Timothy merece. Jimmy deitou no chão, ao lado do berço, e ficou a noite toda acordado, ouvindo a respiração calminha de Timmy. No fundo do coração, ele sabia que aquela felicidade toda não ia durar muito tempo. E no outro dia de manhã, quando acordou, descobriu que seus medos estavam se tornando realidade mais rápido do que imaginava. Jimmy acordou naquele dia com um pressentimento ruim no peito.
Quando desceu para a cozinha, viu Dona Ruth conversando baixinho com seu Pendleton e Dona Polly. Os três pararam de falar na hora que viram ele aparecer, e isso deixou o menino ainda mais preocupado. "Bom dia, Jimmy", disse Dona Ruth com um sorriso forçado. "Como você dormiu?" "Mais ou menos", respondeu ele desconfiado. "Timmy ainda está dormindo. A febre passou toda." "Que bom, meu filho. Escuta, depois do café da manhã a gente precisa conversar. Tenho uma coisa importante para te falar." O estômago de Jimmy virou do avesso. Ele sabia que aquela conversa não ia trazer nada de bom. Depois que todos tomaram café, Dona Ruth chamou Jimmy para sentar na varanda. Timmy estava brincando no colo dele, todo alegre, sem saber da tempestade que estava se armando. "Jimmy", começou Dona Ruth, "você sabe que eu amo muito meu netinho, né?" "Sei sim, senhora." "E você sabe que quero o melhor para ele, igual você quer." Jimmy só balançou a cabeça com um nó na garganta. "Pois então, meu filho, eu pensei muito essa noite toda. E cheguei numa conclusão difícil, mas que acho que é a melhor para Timothy." "Que conclusão?" perguntou Jimmy com a voz fraca. "Eu vou levar ele comigo para a capital. Ele precisa de escola boa, de oportunidades que só lá ele vai ter. E eu posso dar tudo isso para ele." Jimmy sentiu como se tivesse levado um murro no peito. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. "Mas a senhora disse que ia ficar aqui uns meses." "E vou mesmo, meu filho, mas só para preparar tudo certinho. Vou alugar uma casa boa lá na capital, matricular ele numa creche de qualidade, organizar tudo. E daqui a 2 meses, quando ele tiver 1 aninho, a gente vai embora." "E eu?" Jimmy mal conseguiu perguntar. Bem, você pode vir visitar ele sempre que quiser. E nas férias, ele pode vir passar uns dias aqui na fazenda." Jimmy abraçou Timmy tão forte que o bebê começou a reclamar. 2 meses. Só 2 meses para ficar com o irmãozinho que ele tinha salvado, criado, amado como filho. "Por favor, Dona Ruth", implorou Jimmy, "não leva ele embora. Ele é tudo o que eu tenho na vida." "Meu filho, eu entendo sua dor, mas pensa no futuro dele. Na capital ele pode virar médico, engenheiro, músico famoso. Aqui no interior, que futuro ele vai ter?" "Ele vai ter amor", respondeu Jimmy. "Vai ter uma família que cuida dele de verdade. Jimmy, você tem que entender que eu sou a avó dele. Tenho direitos legais sobre ele e vou dar para ele tudo o que ele precisa." Naquele momento, Timmy, como se sentisse a tristeza de Jimmy, começou a chorar. Não era choro de manhã ou de fome. Era um choro desesperado, como se ele também soubesse que alguma coisa estava errada. Jimmy tentou acalmar ele, cantou as cantigas que sempre funcionavam, mas Timmy não parava de chorar. Dona Ruth tentou pegar ele no colo para ajudar, mas o bebê chorou ainda mais forte. "Ele está sentindo sua tristeza", disse Dona Polly, que tinha vindo ver o que estava acontecendo. "Criança pequena sente essas coisas." Foi quando Nancy apareceu correndo da cozinha, com uma cara de quem tinha visto assombração. "Gente, vocês precisam ver uma coisa. Rapidinho!" Ela levou todo mundo para a cozinha, onde o rádio velho estava ligado. O locutor estava falando uma notícia que fez todo mundo ficar de boca aberta. A polícia confirmou hoje que a quadrilha de Carmen Silva, a falsa assistente social presa ontem, estava envolvida num esquema muito maior. Eles não só roubavam propriedades, como também vendiam crianças para famílias ricas que queriam adotar. Várias crianças foram resgatadas numa operação na capital. Dona Ruth ficou pálida. "Meu Deus! Será o quê?" perguntou seu Pendleton. "Será que eles não pegaram Timothy para vender ele e Jimmy apareceu no meio do caminho e estragou o plano deles?" Todo mundo ficou olhando um para o outro, processando aquela possibilidade. Se fosse verdade, significava que Jimmy não tinha só salvado Timmy da tempestade. Tinha salvado ele de ser vendido para desconhecidos. O delegado Chilton chegou na fazenda 1 hora depois, para confirmar a suspeita. A investigação tinha descoberto que Carmen Silva e a quadrilha dela tinham mesmo pegado o bebê na casa destruída,
depois da tempestade. O plano era levar ele para a capital e vender para uma família rica que queria uma criança pequena. Mas Jimmy apareceu no meio do caminho, explicou o delegado. Quando eles viram o menino cuidando do bebê, resolveram mudar o plano. Iam usar a história dos dois para enganar vocês e roubar a fazenda também. Então Jimmy salvou Timothy 2 vezes, disse Dona Ruth com lágrimas nos olhos. Uma vez da tempestade e outra vez dos bandidos. Jimmy estava ouvindo tudo aquilo sem acreditar. Ele sempre achou que tinha só encontrado Timmy por acaso. Nunca imaginável que tinha salvado o irmãozinho de um destino muito pior. Mas tem mais uma coisa, continuou o delegado. Na investigação, a gente descobriu que Timothy Wharton, o pai do bebê, deixou um testamento. Ele previa que se alguma coisa acontecesse com ele e com a esposa, queria que o filho fosse criado no interior, longe da cidade grande. Como assim? Perguntou Dona Ruth. Ele escreveu que queria que o filho conhecesse a vida simples, crescesse perto da natureza, aprendesse os valores do povo do interior. Dizia que não queria criar um menino mimado da capital. Dona Ruth sentou numa cadeira, abalada. Meu filho nunca me falou isso. Tá tudo registrado no cartório da capital, senhora. Se a senhora quiser, posso buscar uma cópia do documento. Naquela tarde, quando o documento chegou, Dona Ruth leu cada palavra com atenção. Seu filho realmente tinha deixado claro que queria o bebê criado no interior, de preferência numa família de fazendeiros. Parece que meu próprio filho está me dando um puxão de orelha do céu, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Jimmy não entendia muito bem toda aquela papelada, mas viu que Dona Ruth estava mudando de ideia sobre levar Timmy embora. Jimmy, disse ela, quero te fazer uma proposta diferente. Que tal se, em vez de levar Timothy para a capital, eu viesse morar aqui no interior mesmo? Posso comprar uma casinha na cidade mais perto, abrir uma escolinha de música. Assim ficava perto de vocês, mas Timothy continuaria sendo criado aqui, como o pai dele queria. Jimmy sentiu o coração disparar de alegria. A senhora faria isso mesmo? Faria sim, meu filho. Você me mostrou uma coisa que eu tinha esquecido. Que amor não se compra com dinheiro. Timothy precisa de você tanto quanto precisa de mim. Mas aí veio a reviravolta final, a que ninguém esperava. Seu Pendleton, que estava quieto há um tempão, se levantou e falou: Dona Ruth, tenho uma proposta melhor ainda. Que tal a senhora ficar aqui mesmo na fazenda? A gente pode construir uma casa boa para a senhora aqui do lado, e Jimmy e Timothy podem crescer tendo nós todos como família. E tem mais, disse Dona Polly. Eu tô grávida. Depois de 15 anos tentando, finalmente consegui. Jimmy pode ajudar a cuidar do bebê que vem vindo também. Jimmy não acreditava no que estava ouvindo. Uma família de verdade, grande, onde todo mundo cuidava de todo mundo. E eu posso ensinar música para os meninos, disse Dona Ruth, animada. Jimmy, você tem voz bonita, já reparei. Posso ensinar você a tocar violão. Mesmo? Jimmy sorriu pela primeira vez em dias. Mesmo sim. E quando Timothy crescer, a gente monta uma bandininha aqui da fazenda. Nos meses que se seguiram, a vida na fazenda mudou completamente. Dona Ruth realmente comprou um terreno ali perto e construiu uma casa simples, mas confortável. Todos os dias, ela vinha para a fazenda ensinar música para o Jimmy e brincar com Timmy. Jimmy aprendeu a tocar violão mais rápido do que qualquer aluno que Dona Ruth já tinha tido. E Timmy, conforme ia crescendo, mostrava cada vez mais o talento musical que tinha no sangue. Quando Dona Polly teve o bebê, uma menina linda que eles batizaram de Ana, Jimmy virou o irmão mais velho, mais cuidadoso do mundo. Cuidava de Timmy e da pequena Ana, com um amor que emocionava todo mundo. A fazenda cresceu e prosperou. Com mais gente morando ali, tinha mais braços para trabalhar, mais ideias, mais alegria. Jimmy virou sócio mirim do negócio quando fez 15 anos, e Timmy cresceu, sabendo tocar 5 instrumentos diferentes. Dona Ruth nunca se arrependeu da decisão de deixar a capital.
Aqui eu encontrei uma família de verdade, dizia ela. Na cidade grande eu tinha dinheiro, mas não tinha isso que vocês me deram, um lar. E Jimmy? Jimmy cresceu sabendo que às vezes as famílias se formam dos jeitos mais inesperados, que o amor não precisa de sangue para ser verdadeiro, que quando a gente faz o bem para o próximo, de algum jeito isso volta para a gente multiplicado. Anos depois, quando Timmy já era um rapaz, ele perguntou para Jimmy: Irmão, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa daquele dia da tempestade? Jimmy olhou para ele, para o pai adotivo, seu Pendleton, para a mãe adotiva, Dona Polly, para a vovó Ruth, para a irmãzinha Anna, e respondeu: Não mudaria nada, mano. Absolutamente nada. Porque foi exatamente assim que a gente encontrou nossa família. E nossa família é perfeita do jeito que é. A fazenda virou conhecida em toda a região como a Fazenda da Família Musical. Nas festas juninas, nos forrós, em qualquer celebração, era lá que o pessoal ia para ouvir a melhor música do interior. Jimmy no violão e na voz, Timmy na sanfona, Ana no triângulo e Dona Ruth no piano velho que seu Pendleton tinha comprado. E quando alguém perguntava como aquela família toda tinha se juntado, Jimmy sempre contava a história completa. Da tempestade ao encontro, do medo da separação à alegria do reencontro, e terminava sempre da mesma forma. Às vezes, Deus pega as nossas maiores tristezas e transforma nas nossas maiores alegrias. É só a gente não desistir de amar, mesmo quando dói. E assim, numa fazenda perdida no interior da Bahia, uma família que se formou na dor descobriu que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Porque no final das contas, lar não é onde a gente nasce. Lar é onde a gente escolhe ficar, com as pessoas que escolhemos amar. Fim.